Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop e dando continuidade ao especial Resident Evil 25 anos. Agora eu vou trazer a crítica do Resident Evil 3 original, até porque eu já trouxe a crítica do remake aqui pro canal, tá? Se você não assistiu a crítica do remake, dá uma clicada lá pra depois assistir depois que você ver esse vídeo, belezinha? Tá? Aqui eu só vou falar sobre a versão original. Lembrando que a gente ainda tá nesse especial do Resident Evil 25 anos, onde eu trago filmes e jogos, né? Só que aí agora eu resolvi trazer 2 semanas seguidas falando só dos jogos do Resident Evil, beleza? Sem muitas demoras, vamos lá. Resident Evil 3 Nemesis, ou Biohazard 3 Nemesis, ele foi lançado no dia 22 de setembro de 1999. O jogo ele foi disponibilizado para PlayStation 1, Dreamcast, Microsoft Windows e um tempo depois, né, ele foi lançado para GameCube. O jogo ele é distribuído pela Capcom e desenvolvido também pela Capcom, tendo com seus produtores o Shinji Mikami, que é nada mais, nada menos do que o pai do The Evil Within, né, que é o game. O jogo, né, ele usa motor que seus antecessores apresentam, né, a mesma mecânica de jogo, só que aqui eles mudaram alguns pontos. Aqui foi quando o Resident Evil ele começou a deixar de ser um jogo de terror, um jogo de horror, né, e passou a ser um jogo um pouco mais de ação. Porém, tem um ponto aqui muito crucial: o Nemesis te dá vários e vários sustos, diferente do seu remake, né, que aí eu já fiz a crítica, não vou comparar não, vamos só focar aqui. Aqui o Nemesis ele te dá sustos em momentos que você nem espera, né, assim, graficamente dizendo, ele teve uma evolução gráfica do seu anterior para esse agora, que o seu anterior saiu em 1998, um pouco mais de um ano que depois que ele foi lançado o seu terceiro, e assim, ele tem uma evolução gráfica ali dentro do game, porém com a mesma jogabilidade, com o mesmo sistema de câmera, né, que os outros 2 anteriores já demonstravam ali. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o seu enredo do jogo, tá? No Resident Evil 3 Nemesis, ele começa 24 horas antes dos eventos de Resident Evil 2 e segue a ex-agente do Serviço de Resgate Táticas Especiais STARS, que é a Jill Valentine, em sua tentativa de escapar de Raccoon City. Quase todos os cidadãos da cidade foram transformados em zumbis por um surto do T-Virus, um novo tipo de arma biológica secreta desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. No seu caminho para o departamento da polícia de Raccoon City, Jill encontra outro membro da equipe, que é o Brad Vicks, que é posteriormente morto pelo Nemesis, uma arma bioorgânica criada pela Umbrella com o único propósito de eliminar os membros dos sobreviventes da STARS, que são as testemunhas de experimentos antiéticos da empresa. Depois de fugir de Nemesis, Jill encontra 3 membros sobreviventes do serviço contra a medida de risco biológico da Umbrella, que é o Carlos Oliveira, o Mikhail Victor e o Nikolai. Este último explica a Jill e Carlos que um helicóptero de resgate pode ser contatado se eles conseguirem chegar à torre do relógio de Raccoon City e tocar o seu sino. E aí é quando começa todo o enredo do jogo. O game ele tem uma duração mais ou menos aproximada de umas 4 horas, 3 horas ali, né? Que na época era algo muito grande e hoje em dia é algo muito curto. Ele tem os seus puzzles do 3, ele é muito bom, principalmente quando você chega na torre do relógio. Os momentos que você tá jogando, que você não espera o Nemesis aparecer, é um susto atrás do outro e uma empolgação atrás da outra. E a inteligência artificial do Nemesis dentro do jogo é muito bem elaborada, porque você não consegue derrotar o Nemesis com apenas tiro, nem nada do tipo, porque ele vai atrás de você, ele entra em janela, ele abre porta, ele vai correndo para ter que pegar a Jill. Então assim, ele é muito bacana, porque você tá jogando na maior paz, de repente do nada grita o nome STARS, acontece toda a situação e é quando você começa a ficar nervoso, joga o controle, começa a gritar desesperadamente e o jogo vai te dando essa adrenalina. Porém, aqui no Resident Evil 3 eles acabam perdendo a essência dos jogos de terror e passou a ter mais ação, porque o jogo você não tem aquele lance de racionalizar munições, essas coisas, porque o tempo todo você consegue ter munições, ter armas, é mais fácil, né, entre os seus 2 anteriores. O 3, no meu ponto de vista, é o jogo mais fácil, porque você consegue ter as coisas muito mais rápido.
rápidas, né? Na época que ele foi lançado, ele foi muito bem avaliado e ele foi um sucesso de crítica e comercial. Ele vendeu mais de 3 milhões de unidades em todo o mundo. A maioria dos críticos da época, né, dos veículos especializados da época, elogiaram os gráficos por serem mais detalhados, elogiaram a criatura Nemesis como um vilão assustador, mas alguns teve, claro, né, no meio dessas críticas positivas, teve críticas negativas, mas criticaram a curta duração do jogo, né, de história, e eles também criticaram um pouco desse lance dele ter saído do terror, né, do horror e se transformado em algo mais ação, né? Então, assim, isso foi um ponto muito negativo ali. Mas um ponto que eu quero destacar aqui é que essas críticas positivas foram somente pro PlayStation 1, tá? Porque a recepção para as versões de PC, Dreamcast e GameCube não foram tão positivas assim. Tanto é que a GameSpot criticou o sistema de salvamento para o Windows, por não deixar os jogadores salvar o seu progresso, né, a qualquer momento. Mas achou, assim, o fundo de resolução e dos modelos de personagens mais atraentes, né? Tanto é que você consegue observar que tanto pro PC quanto pro Dreamcast tem um salto, não muito, mas tem um saltinho ali de diferença gráfica pro PlayStation 1. Até porque, né, são máquinas um pouco mais, né? Pouco mais não, né? Bem mais poderosas do que o PlayStation 1, né? Até porque o Dreamcast foi o videogame que revolucionou toda a situação e foi o último console da Sega, né? Aí depois de vários e vários anos, depois de inúmeros pedidos, no ano passado foi lançado seu Resident Evil 3 Remake, que aí, se você quiser assistir sobre a minha crítica, sobre o meu ponto de vista, só você dar uma clicada lá que vai estar lá a minha crítica bonitinha lá sobre o meu ponto de vista que eu achei do game, tá? Aqui eu só trouxe mesmo a versão original, tá? Gente, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, todo sábado, sempre meio-dia. Quero agradecer muito pelo fato que a gente ter alcançado os 700 inscritos. Falta pouco pra gente alcançar os 1000 inscritos. Lembrando que a gente tá com a promoção dos 1000 inscritos. Se você não sabe como é que funciona, depois assiste lá que você vai entender como é que funciona esse enredo aí da promoção. Espero que vocês tenham jogado Resident Evil 3. Comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam. Se pra você é o melhor ou o pior da franquia, comentem aí que é muito importante. E a gente troca um lero-lero, né? Me fui!